Olá, boa noite pessoal. Estou trazendo mais um boletim epidemiológico e apresentar algumas questões que aconteceram no dia de hoje. Acredito que grande parte de vocês já deve ter visto na televisão o comitê estadual, né, que é formado por vários profissionais de várias áreas, secretários de saúde, de desenvolvimento regional e tudo mais, fizeram uma reanálise da situação, das fases de flexibilização de todas as regiões do estado, que, como eu já disse, nós fazemos parte da DRS, né, que é a região de Sorocaba, que é a região 16, e a maior parte dessas regiões teve que retroceder em relação à abertura que já existia. Mas a gente já chega nisso. Eu vou primeiro falar dos números e se alguém tiver perguntas já vão preparando aí para daí a gente responder. Nós temos até agora 695 pessoas notificadas, 325 já descartados, 16 estão aguardando o resultado de exame, 120 pessoas em isolamento, 2 suspeitos internados, nenhum óbito suspeito. E nós temos 171 casos. Nos últimos 7 dias, nós tivemos 19 casos novos. Continuamos com 20 óbitos, nenhum óbito novo, portanto, nesses últimos 6 dias. Deixando claro que desses 20 óbitos, metade apenas aconteceu no nosso município, o que nos coloca dentro de uma letalidade normal, dentro da realidade do nosso estado, do nosso país, da nossa região. Então nós temos uma letalidade, se formos contar só os óbitos que aconteceram aqui dentro do nosso município, a gente está com uma letalidade de 5,1% mais ou menos. Já temos 120 pessoas curadas, no momento, portanto, são 36 infectados. Estamos com 3 pessoas internadas na UTI, as 3 em estado regular, as 3 usando oxigênio através de máscara, mas sem precisar de intubação no momento. 2 delas entraram ontem. Na UTI não tem ninguém ainda. E a nossa letalidade geral é 11,4, mas a gente fica com 5,7, portanto, só dos casos que acabaram indo a óbito dentro do nosso município. Falando daqueles números em relação a sexo, idade, bairros, nós temos 94 casos masculinos e 82 femininos. Então, a maioria ainda é predominantemente de homens. De 0 a 11 anos, 2 casos. De 12 a 23 anos, 9 casos. De 24 anos a 39, 51 casos, de 40 a 59 anos, 71 casos, de 60 a 79 anos, 35 casos e acima de 80, só 8 casos. A maior parte, se a gente for ver, se concentra primeiro 71 casos na faixa de 40 a 59 anos e depois 51 casos de 24 a 39 anos. Essas duas são as faixas onde tem mais casos. A terceira daí é de 60 a 79, que tem 35 apenas. Em relação aos bairros, eu vou ler todos aqui, tem alguns novos que surgiram. Então vamos lá. Arco-Íris, 1 caso. Cachoeira, 5 e 1 óbito. Capim Azedo, apenas 1 caso. Campo Verde, 1 caso e 1 óbito. Carmo Messias, 2 casos e 1 óbito. CDHU Santa Lúcia, 3 casos e 1 óbito. Centro, 13 casos e 1 óbito. Coelhos, 1 caso. Colégio, 4 casos, Colinas, 2 casos, Cupim, 3 casos, Curral, 1 caso, Dias, 2 casos, Feital, 7 casos e 1 óbito, Figueira, 2 casos, Gabriel, 19 casos e 2 óbitos, Guarinos, 3 casos e 1 óbito, Ibiúna Garden, 3 casos, Jardim Áurea, 1 caso, Jardim Nova Ibiúna, 2 casos, Lajeadinho, 10 casos, Laval, Vila Pitico, Vila Lima, 6 casos, Morro Grande, 1 caso e 1 óbito, Murundu, 3 casos
e um óbito. Bairro dos Pais, 2 casos. Paiol Pequeno, 2 casos e um óbito. Paruru, 2 casos. Piaí, 8 casos e um óbito. Piratuba, 1 caso. Real Parque Morumbi, 1 caso. Orquídeas, 2 casos. Residencial Europa, 16 casos e 2 óbitos. Regi, 5 casos. Ressaca, 5 casos e um óbito. Ribeiros, 2 casos. Rio de Una, 6 casos e um óbito. Soares, 2 casos. Sorocamirim, 3 casos e um óbito. Tavares, 4 casos e um óbito. Vargem do Salto, 7 casos. Verava, 8 casos. Votorantim, 4 casos e um óbito. E de outras cidades, 3 casos, que dá os 176 casos que nós temos no município até agora. Então, em relação à flexibilização, né, o Plano São Paulo, que engloba o nosso estado todo, a região de Sorocaba, que é que nós fazemos parte, eu até alertei da última vez que havia um comunicado do governo do estado para a cidade de Sorocaba que já retrocedesse no final de semana passado. A partir de segunda-feira já teria que ter retrocedido, ou retrocedeu, na verdade, a cidade de Sorocaba por conta do número alto de casos e principalmente pela ocupação dos leitos de UTI, que era praticamente 100%. E como Sorocaba é a referência, digamos assim, da maior parte dos municípios, então ficava complicado. Teoricamente, o que nós teríamos que fazer hoje, né? Pelo decreto, nós teríamos que voltar para a fase 1, nós estamos na fase 2, né, que é a fase laranja, que tem aquelas liberações todas no comércio, nos serviços, né, restaurante, com aquela liberdade de fazer drive-thru, além de delivery. E é isto. A fase 1, que a nossa região está voltando, é aquela onde só podem ficar abertos os considerados segmentos essenciais. Né? Então, supermercados, mercearias, açougues, peixarias, farmácias, clínicas, serviços médicos, hospitais e tudo mais. Então, essa é a indicação que a nossa região tem. Bom, avaliando esses números que nós temos, né, do município de Ibiúna, nós vemos que a nossa curva de casos novos, ela deu uma incrementada, ou seja, ela ficou mais aguda, ficou mais alta. Ao invés de desacelerar, ela deu uma empinadinha em relação ao que ela vinha. Mas nada tão gritante que nos faça ficar preocupadíssimos. Como nós temos uma estrutura, né, porque o que faz esse cálculo para saber se volta a fase ou se não volta a fase? Entra a capacidade de atendimento dos casos, principalmente dos casos graves, e a evolução da pandemia. A evolução é calculada baseado em casos novos, em internações novas e em óbitos novos. Então, o nosso município, principalmente pela capacidade de atendimento, nós estamos muito bem colocados. A nossa evolução de casos novos, internados e óbitos está equilibrado, está mantendo um patamar razoável e nós temos uma capacidade grande de atendimento desses casos, de internação e tudo mais. O nosso hospital de campanha tem essa possibilidade de sustentar os nossos pacientes que eventualmente surjam, que a gente espera que não surjam. Então, nestes próximos dias, nós estaríamos avaliando junto, obviamente, sem contrariar, né, de forma direta o decreto estadual, mas avaliando o caso do nosso município especificamente, nós vamos tentar ainda sentir se vai ter algum impacto mantermos ainda o comércio da forma que está, sem mais flexibilização, porque não é possível, mas mantendo desse jeito para ver se a gente consegue ainda ter um número de casos razoável e que nós possamos dar conta de, com o nosso hospital de campanha, atender esses eventuais casos novos. Aí vocês podem perguntar assim, mas por que
a região inteira tem que voltar um passo atrás. Por que a determinação é que a região inteira volte um passo atrás? São vários casos. Um é a questão de transmissibilidade, né, porque as cidades estão próximas. Outra é a questão de referência. Então, por exemplo, Ibiúna e São Roque têm leitos de UTI, no nosso caso com respirador, monitor cardíaco, bombas de infusão, pessoal de enfermagem, médico, enfermeiros, fisioterapeutas, a equipe toda que dá conta dos pacientes, mas, como a gente já falou, a grande parte desses pacientes podem evoluir com doença renal. O próprio ficar em UTI por um período prolongado aumenta o risco também de doenças renais e talvez a gente, em alguns casos, tenha que transferir pacientes. Qual é a nossa primeira referência? A primeira referência de Ibiúna é Ibiúna mesmo. A segunda seria Sorocaba, que está com os leitos praticamente lotados. Então, é esse o raciocínio que se tem quando se determina que uma determinada região funcione mais ou menos da mesma forma por conta disso, que é para que uma cidade, um município que não faça lição de casa, como nós, graças a Deus, fizemos, um município que não faça lição de casa, que sobrecarregue o regional, por exemplo, acaba penalizando um ibiunense, que seja, mas que precise dessa vaga e que não tem em Sorocaba. Vocês entenderam? A dificuldade que pode surgir é a vida de alguém, do pai de alguém, da mãe de alguém, do irmão de alguém. Então, é uma coisa muito séria. Então, a gente não pode tratar isso exclusivamente como números, né? A gente usa os números para se basear, mas tem que pensar sempre que cada número daqueles é uma pessoa, é um pai de família, é uma esposa, seja lá o que for. Então, como nós temos essa nossa estrutura que está dando conta, tá? Nós não vamos fazer esse retrocesso já. Vamos avaliar por mais uma semana, vamos ver como é que as coisas vão evoluir, né? E vamos ir acompanhando isso junto com a DRS, junto com o nosso pessoal da Regional de Sorocaba, para poder fazer de uma forma concatenada, de uma forma que não prejudique ninguém, obviamente. Nós fizemos a solicitação, acho que eu comentei isso lá atrás, que nós tínhamos adquirido 6 respiradores, são 5, né, para os leitos, 1 de transporte, mas também pode ser usado no leito, e nós temos 10 leitos no total que seriam para UTI. E nós fizemos a solicitação de 5 respiradores para o governo do estado e nós tivemos aprovado o nosso pleito por conta da estrutura que nós temos e a gente deve receber, se Deus quiser, muito em breve esses equipamentos. Ou seja, nós vamos ficar com 10 leitos de UTI montados com a estrutura toda certinha, que talvez não seja chamado de UTI oficialmente por conta daquela história da hemodiálise que a gente já sabe, mas que o tratamento que tem que ser feito no UTI, ele vai ter condições de ser feito. Então, os cuidados que nós temos que ter daqui para frente são redobrados. Por quê? Teoricamente a gente tinha que fechar tudo, voltar só mercado, deixar aberto mercado, farmácia, padaria, mercearia, essas coisas assim. Só os ditos essenciais, farmácia, supermercado e tal. Como nós temos, graças a Deus, a nossa parte, a lição de casa feita, hospital de campanha funcionando, a estrutura montada se houver necessidade, que graças a Deus não está tendo necessidade até agora. Então nós vamos prorrogar um pouquinho, nós vamos postergar um pouquinho essa eventual retrocesso que a gente tenha que fazer. Por isso é que eu digo, todos nós temos que trabalhar juntos. A nossa função a gente está fazendo. Agora instalamos na praça, na rodoviária, vamos instalar na entrada ali do hospital de campanha, que é onde a gente vai fazer os atendimentos de todas as síndromes gripais, a gente vai concentrar lá, nós vamos instalar aquela cabine de ozonização que faz a sanitização das pessoas com o ozônio e tal, que não mancha a roupa, não irrita a pele e tudo mais, e que é uma forma a mais de tentarmos proteger a nossa população. Continuar usando máscara, álcool gel o tempo todo, lavar as mãos com frequência, não ficar tendo contato próximo. Pessoal,
evitar futebol, evitar o jogo de maia, entendeu? Trucada, ainda não é hora para isso. Ainda não é hora para isso. Eu sei que a gente tem a sensação de porque liberou um pouquinho o comércio, está tudo parecendo normal, mas não está normal ainda. Então a gente não pode bobear, nós temos que tomar mais cuidado ainda. Tá? Então é esse o recado principal que eu trago para todos vocês. Se tiver alguma pergunta, alguma questão, alguma dúvida, estamos à disposição. A Lucimeire Muniz pergunta: prefeito, como médico, qual sua opinião sobre a questão do retorno das aulas, ainda que seja apenas em setembro? Como médico, ela deixa bem claro, caixa alta. Eu acho que a gente ainda tem que avaliar muito bem isso, se em setembro já vai dar para realmente voltar. Porque assim, principalmente crianças pequenas, né? Você vai pegando educação infantil e mesmo o ensino fundamental 1, bem no comecinho, primeiro, segundo anos e tal, é difícil você controlá-los em relação ao contato, à proximidade, à transmissão e tudo mais. Então, como médico e pediatra especificamente, eu entendo que é temerário. Talvez a gente começar de forma invertida, de cima para baixo, né? Ensino médio, Fundamental 2, essa é a minha visão pessoal e como médico pediatra especificamente. Então esse é o meu pensamento. Prefeito, muita dúvida também a respeito do decreto, se a gente não tem que seguir a risco o decreto estadual. Explica um pouco melhor essa nossa posição, né, de colher o fruto de todo o sacrifício que a gente fez até agora. Na verdade é isso, o Bruno já colocou isto, né? Na verdade, apesar de nossa região estar retrocedendo, porque grande parte dos municípios, não é só porque são 48 municípios na nossa região toda. 48 municípios. Então, vários deles tiveram que ter uma nota ruim, digamos, para baixar a nota da região toda, para daí ter que retroceder. Agora nós, alguns municípios perto, São Roque é um deles, que estamos fazendo a lição, alguns um pouco mais, outros um pouco menos e tal, tendo os seus leitos de UTI, tendo a sua estrutura de atendimento, tendo a adesão ao isolamento, né, ao distanciamento social. Nós estamos, né, sempre ali de primeiro a quarto, às vezes a gente dá uma caída maior, mas sempre em primeiro a quarto lugar de adesão no estado todo, em relação ao distanciamento social. Ou seja, isso tudo é um trabalho que a gente vem fazendo desde lá de trás. Nós, como poder público, o comitê, sempre discutindo as questões, avaliando caso a caso, e a população na sua grande maioria. Então, a gente tem um trabalho de sacrifício, né, de muito tempo, comércio fechado, né, a gente sendo pressionado e tal, mas suportando porque é a questão da saúde pública e tal. E como hoje nós temos números que são relativamente confortáveis, não são bons, não são bonitos, não são satisfatórios, dizer que tem 176 pessoas que já pegaram coronavírus em Biúna, que 20 já faleceram e que hoje a gente tem 32 infectados ao mesmo tempo. Não é gostoso de dizer isso, o ideal era a gente falar que não tem nada. Mas mesmo assim, proporcionalmente a gente ainda está bem. Eu sempre disse aqui que eu jamais iria contra o decreto estadual. Eu não estou indo contra o decreto estadual. Eu só estou dando um tempinho a mais para que o nosso município usufrua um pouco desse sacrifício que nós fizemos lá atrás, né? A questão do comércio agora, a questão econômica, social, que tenha um pouco de fôlego a mais. Então eu já aviso a todos, eu venho falando sempre isso, pessoal, talvez a gente tenha que retroceder. Talvez a gente tenha que retroceder. E muitas pessoas falam assim, imagina, não vai ter que retroceder nada, abriu, agora não fecha mais. Não é o que está acontecendo, vocês viram Sorocaba, shopping aberto, fechou tudo, de novo. Então, não dá para a gente bobear. Se precisar fechar, se vier com mão pesada do governo do estado, alguma coisa do gênero, judicialmente falando, a gente não tem como discutir. Né? Por mais que a gente mostre os números e tal, é difícil você ter um município que faz parte de uma região e
por isso de uma realidade e ficar completamente de fora, isolado. Nós não somos uma ilha, né? Prefeito, só para deixar claro, então, nós não estamos passando por cima da ordem do governador. Não, nós estamos usando uma palavrinha nossa do interior, dando uma embarrigadinha só. Ô, prefeito, a Paula Giacomini, ela faz uma pergunta assim: mesmo que a pessoa tenha falecido fora de Biúna, mas seja morador, ele entra no cálculo de letalidade do Covid? Então, esse cálculo, o governo do estado ele faz como é que eu vou dizer assim, uma limpeza, né? Quando tem notificação dupla. A pessoa é da cidade tal, por exemplo, é daqui de Biúna, não vou falar dos óbitos, primeiro vou falar dos casos positivos. É daqui de Biúna tal, mas ele fez o exame em Sorocaba e teve o resultado lá e tal, parará. Ele vai lançar aqui ou vai lançar lá? Depende de, primeiro, onde é que ele estava nos últimos dias que pode ter pego a doença. Isso é importante, porque o adequado é que você lance aquela pessoa onde ela adquiriu a doença, porque aí você tem uma noção real de como é que está aquele lugar. Em relação a óbito, é importante que a gente saiba também essa questão de onde é que a pessoa teve o óbito. Mesmo dos 20 óbitos que nós temos de Biúna, 10 aconteceram fora de Biúna. Por isso que eu disse que a nossa letalidade, apesar de a letalidade geral ser alta, a nossa letalidade local, ou seja, do nosso hospital, são, acho que, dos 10 pacientes, eu acho que são 5 pacientes no hospital municipal, antes da gente ter o hospital de campanha, e 5 depois do hospital de campanha, que é um tempo mais prolongado, obviamente. Então, esses casos que morreram fora, que tiveram óbito fora, mas que estavam vivendo aqui, provavelmente pegaram o vírus aqui, foram transferidos ou alguns deles são de convênio, outros procuraram o hospital de Cotia por proximidade, outros já tinham acompanhamento por outras comorbidades, né, doença renal, outra coisa que seja, em outro serviço e acabou procurando aquele serviço. Então, acabou tendo óbito lá, mas é contabilizado aqui em Biúna. Por isso que a gente tem esses 20 óbitos e não só os 10 que aconteceram aqui. Prefeito, o Lúcio Kobayakawa, ele quer que você fale um pouco sobre uso de máscara, obrigatoriedade, como é que funciona isso? Obrigado pela pergunta, Lúcio. Lúcio é um cara que eu considero muito. Um abraço, né, de pronto. Então, na verdade, assim, nós temos um decreto municipal que determina que em ambientes, em estabelecimentos comerciais, em ambientes fechados, né, as pessoas têm que usar máscara. Saiu de casa tem que usar máscara. Se alguém for pego dentro de uma loja sem máscara, ele vai ser responsabilizado e o proprietário da loja também, porque o proprietário não pode permitir que as pessoas entrem sem máscara em casa. Então, legalmente falando, no decreto determina isso. O decreto não pode mais determinar que as pessoas, obrigar, na verdade, que as pessoas andem de máscara na rua. Ou até pode determinar, só que se a pessoa não estiver usando, não há como coercitivamente você fazer com que ela ponha ou algo do gênero. Mas o que é adequado? Então, isso aí eu falei da questão legal, administrativa, jurídica. No aspecto da medicina, é óbvio, se a gente usar as máscaras adequadas, né, que realmente diminuam a passagem, né, de gotículas, de saliva e tudo mais, o risco de transmissão é muito menor. Mas, com aqueles cuidados, não adianta pôr a máscara e ficar o tempo inteiro puxando ela, porque você está colocando a mão. Normalmente, às vezes eu vejo, a pessoa pega aqui assim para puxar a máscara para poder respirar melhor. Você está colocando a mão exatamente onde respira e onde fica o vírus, eventualmente, se você tiver. Ou até o contrário, se você pôs a mão em algum lugar, pegou o vírus, e aí quando você põe aqui, você deixou o vírus na máscara. Quando você inspira, ele pode ir para dentro de você. Então, usar máscara é usar máscara mesmo, não é ficar puxando, pondo no queixo. Tem que tomar muito cuidado. O ideal, saiu de casa, põe a máscara. Prefeito, a Cláudia Rodrigues, ela tem uma dúvida. Por que às vezes a pessoa passa mal, vai até o hospital, é encaminhada ao hospital de campanha, mas depois se constata que não é infectado, um caso de infecção por Covid, né? Vamos explicar um pouco como é que funciona
essa questão? Então, assim, nós temos esse fluxo que é, os pacientes que têm o que a gente chama de síndrome gripal, eles vão ser atendidos na parte do hospital municipal, na parte lateral que a gente tem chamado de covidinho, que é um espaço pequeno lá e tal. Se o paciente, mesmo que não tenha ainda o resultado comprovando que é Covid, pode ser H1N1, alguma coisa do gênero, se ele está num estágio né, de desconforto respiratório grave, de um quadro que sugira muito que seja Covid, e como, graças a Deus, o nosso pessoal do hospital de campanha só tem que parabenizar, o pessoal de enfermagem, fisioterapeutas, médicos, o pessoal, olha, muito dedicado, tecnicamente muito cuidadoso. Então, nós não temos nenhum histórico até agora de contaminação ali dentro, cruzada, vamos dizer assim. Entendeu? Um paciente que não tinha e que por manipulação de um e depois manipulou outro, levou. Então eles estão fazendo tudo do jeito certinho, que o risco é muito pequeno. Entre deixar o paciente numa observação dentro do hospital e levar lá para o hospital de campanha, que a gente tem estrutura de UTI, em alguns casos se opta por levar lá que tem essa estrutura de UTI. É essa a questão. É arriscado? É arriscado. Mas ainda pesando, acaba sendo melhor você levar esse paciente, aí é uma decisão médica, óbvio, né, de mandar lá para o hospital de campanha por conta da estrutura de UTI. Prefeito, o Vander Luiz Rosa, jornalista, ele quer saber se você conversou hoje com o prefeito de São Roque, Luiz Góes, porque o Luiz Góes também... O Cláudio Góes, perdão. O Cláudio Góes também teve essa decisão de manter o município na fase laranja e tudo mais. Não, na verdade eu não conversei com o Cláudio. O Cláudio é um grande amigo, um prefeito que eu considero muito porque tem uma visão bastante parecida com a nossa. É um cara progressista, mas que gosta das coisas do jeito certo. Às vezes a gente protela um pouco, demora um pouco mais para fazer as coisas, para tentar fazer dentro do que é adequado, para não penalizar ninguém. E realmente eu estava no meio da reunião com o comitê e eu fiquei sabendo disso, de que o Cláudio estava se posicionando dessa maneira também. E a minha posição já era previamente essa, levei, né, para o comitê também praticamente em uníssono já estava pensando e propuseram, vários dos membros propuseram essa alternativa e a gente vai realmente assumir essa posição. Prefeito, vamos encerrar aqui a live. Antes, uma pergunta interessante que chegou agora da Thaís Teixeira Ribeiro. Quantos dias se leva para fazer o exame depois do primeiro sintoma? Pois se há falsos negativos nos primeiros dias de sintoma, seria necessário fazer um segundo exame. Qual o protocolo? Então, assim, o falso negativo que pode acontecer é no teste rápido, né? Se a pessoa tem sintomas, significa... Vamos lá, então, vamos pegar um caso que a pessoa realmente tem o vírus. Então, ela teve contato com alguém, o vírus entrou nela, ficou lá incubadinho um período, começou a dar sintomas. No que começou a dar sintomas, se você fizer a coleta, né, do SWAB, que é o PCR e tudo mais, e o vírus está dentro da pessoa, ele vai ser detectado. Ponto, acabou. O teste rápido é que pode dar falso negativo, porque do início dos sintomas até entre 5 e 7 dias, mais ou menos, o organismo pode não ter anticorpos suficientes para sensibilizar o teste rápido e mostrar que a pessoa está produzindo anticorpos contra o vírus. Porque o teste rápido ele dosa os anticorpos, ele não identifica o vírus em si. Como é que eu vou dizer assim? É uma identificação indireta, né? Com o PCR você diagnostica diretamente. Com o teste rápido é de uma forma indireta. Você percebe que a pessoa tem anticorpos contra aquele vírus, ou anticorpos que estão combatendo naquele momento, ou anticorpos de memória, que é quando você teve contato e não tem mais o vírus. Então, assim, se você estiver falando de teste rápido, o ideal realmente é você fazer entre
7 a 10 dias até, né? Porque como o estudo diz que entre 5 e 7 ainda é possível de dar falso negativo, o ideal é de 7 a 10 dias você fazer o teste rápido. Então, às vezes as pessoas ficam na ânsia de começou a tossir, febre, hoje, amanhã já quer fazer o teste rápido. Não adianta. Esses dias eu fui procurado por até um membro do comitê que tinha um conhecido que estava com sintomas, que tinha tido contato com alguém que estava com suspeita também, e perguntou se podia fazer o teste rápido, a gente conversou e fizemos as contas, ainda não estava no período adequado. A pessoa ficou em isolamento, aguardou e aí fez, no 8º dia, fez o teste rápido. Então, é dessa forma que deve ser feito. Bom, prefeito, vamos encerrar a live de hoje. Deixa aquele recado para a nossa audiência, por favor. Então, o recado é aquele que a gente vem falando sempre. Eu não quero apavorar ninguém, não sou de gerar pânico, eu gosto das coisas com tranquilidade, para que todo mundo tenha paz no coração para poder viver de forma mais adequada. Mas não acabou a pandemia, não acabaram os riscos, não acabaram as formas graves da doença. Graças a Deus, em Ibiúna, a gente tem um controle bom, a transmissão tem aumentado, como eu disse, né? Nossa curva deu uma agudizada, mas nada gritante ainda, né? Não é uma coisa consistente. Nós tivemos há uns 10 dias atrás 12 casos num dia só, aí depois caiu e a gente ficou sempre na média dos 3, 4, aí depois foi subindo para uma média de 5, 6. Então a gente está nesse patamar, tendo uma subida mais consistente, vamos dizer assim, sem grandes picos e depois caindo. Então está tendo uma subida consistente, mas nós temos a estrutura, graças a Deus, que a gente se antecipou e montou para poder atender os ibiunenses. Mas cada um tem que fazer a sua parte, né? A nossa parte como poder público é essa, é orientar, fazer tudo que nós podemos na prevenção, né? Então, essa orientação, fazer a sanitização que a gente vem fazendo, nosso pessoal continua fazendo sanitização na cidade, na zona rural, frente aos lugares de mais aglomeração, bancos, mercados, farmácias, hospital e tudo mais. Colocamos as tendas de sanitização com ozônio. Então, assim, o que nós podemos fazer da nossa parte, a gente está indo atrás e fazendo. Mas a população tem que também fazer a sua parte, porque senão não adianta nada. Então, a nossa faixa de adesão ao distanciamento social caiu. Nossa faixa era de 55% a 60%, sempre. Agora é de 50% a 55%. Às vezes dá uma caída para baixo um pouquinho, sobe um pouquinho, tá, mas a faixa já caiu. Ou seja, nós estamos liberais demais. Então vamos tomar cuidado, evitar sair de casa, quando sair não sair a família inteira e tal. Aqueles cuidados. Há risco de nós termos que retroceder? Há. Há necessidade no momento de retroceder? Tecnicamente, eu acredito que não precisamos. Mas se por uma questão de região, de necessidade futura de uma transferência, alguma coisa do gênero, nós precisemos, talvez a gente tenha que retroceder. Então, vamos fazer a nossa parte, vamos continuar com nossos cuidados para que a gente não tenha mais casos graves, para que a gente não tenha que ter internação e tudo mais. Tá bem? Obrigado pela atenção de vocês e vamos trabalhar juntos. Uma boa noite.